Oi, bom dia galera. Eu sou o Breno Eu sou a Ana Lu. e esse é o Noah Tirando Cochilo, a gente do canal Band Boa. Quem acompanha a gente aí vê a gente está na estrada viajando e hoje a gente está em Saquarema. Os dias aqui têm sido um pouco nublado. E bom, a gente decidiu tocar num tema que seriam as 5 perguntas que você deve se fazer antes de virar combeiro, antes de viver na estrada, né? As 5 perguntas que nós achamos essenciais, que as pessoas deveriam se fazer, porque morar na estrada nem sempre é um mar de rosas, mas é maneiro, tem todo um privilégio, né? E eu acho que cada um vai ter um ponto de vista, né? Talvez até outras perguntas. Mas vamos, através dessas 5, talvez que as pessoas possam se fazer e ver o que elas acham antes de cair na estrada, né? E ver essa vida de nômade. A nossa primeira pergunta é: você está disposto a sair da zona de conforto? Eu acho que essa pergunta é muito importante porque morar em uma Kombi é isso, sair da zona de conforto o tempo todo. E assim, o que é a zona de conforto, né? Eu acho que para muitas pessoas pode ser uma coisa diferente, né? Nem Aham. sempre é o mesmo para todos. Mas nesse tema, Nesse né? tema, Nesse aham. tema é uma questão de o ambiente, aonde você está vivendo. Assim, quando você tem a sua casa, você está na sua zona de conforto, né? Você tem a sua TV, A tem uma sala, sala, a você tem um cozinha. espaço assim, É é um um ambiente conhecido, né? é, Você tem aquela, você chegou cansado, você joga o sapato. Então a gente está falando mais do ambiente que você conhece, né? Essa zona de conforto no sentido de conforto da vida, né? por exemplo, ter um banheiro, assim, a gente tem o nosso banheiro, mas às vezes tem que compartilhar o espaço, né? Fazer O xixi nosso ali na banheiro a gente só pessoa. faz pipi, né? Geralmente quando a gente compra até o químico agora, mas geralmente se a gente tem que fazer o número 2, a gente busca um banheiro. É, chuveiro, por exemplo, é outra coisa, o banho, nem sempre a gente tem um banho quente da casa, né? Que é um tema É, bem difícil. Então, por exemplo, várias vezes a gente passa na praia e a gente toma ducha na praia. A gente tem a barraquinha que a gente arma, a gente esquenta a água e põe a bombinha, mas às vezes nem sempre o local é propício, né? uhum. Por exemplo, a gente estava no Rio de Janeiro e tinha as duchas na praia e não dava, não ficava legal ali abrir a barraca, esquentar a água e fazer todo. Então a gente foi tomar água fria do chuveiro. O que está a temperatura hoje, por exemplo, está um pouco fria, então não é assim 100%. Então a gente relaciona a zona de conforto a esse tema, ao conforto da vida que a gente tem, né, na casa. Por exemplo, lavar louça, né, comer, a gente Lavar come, às louça. vezes pode deixar para depois. Numa Kombi não tem como. Na Kombi não tem como, sempre tem que estar tudo arrumado se você quer, né? Tem pessoas que não se importam também. Mas para viver e viver tranquilo, morar bem, é preciso sempre manter uma ordem, manter uma limpeza também. Por exemplo, a E gente quer assistir TV, né, dá para montar ali o sofazinho, mas agora principalmente com o Noah, ele é mais fácil você estar com a cama armada. Então, quer assistir um filme, alguma coisa, tem que ir lá e deitar. é, A temperatura nem sempre é constante também, né? Dentro da Kombi a gente tem um climatizador, mas se tá calor, se tá frio, assim, a gente. Mas é isso, acho que você deve se perguntar se você está disposto a sair da zona de conforto, né? Do dia a dia da casa ali. para mim também, eu que sou meio que eu tenho minhas manias, se vocês vão ver o vídeo das minhas manias, eu assim, a gente tem que se acostumar também às vezes a viver com lama, Com lama, com com. lama, Nossa, aqui, por exemplo, areia o tempo areia. todo. E são coisas para mim que me incomodam, assim, sentir no meu pé, mas às vezes não dá, porque você vai ficar num lugar que é do jeito que é. Não, a gente não pode escolher, eu vou escolher, nem sempre pode escolher todos os lugares onde você vai ficar. Então, a pergunta número 2 é: você está disposto a viver com o mínimo? É um pouco desse minimalismo, né, que falam por aí. É, É um tema bem difícil, porque na Kombi tudo é muito limitado, né? Às vezes um motorhome, um ônibus assim, ele tem mais espaço, talvez possa carregar mais, mas ainda assim, eu acho que viver na estrada é viver com o mínimo, né? sim. A gente não pode ter muita coisa. Acho que tem, por exemplo, roupas que a gente está limitado, produtos de, por exemplo, a mulher, secador, produtos de beleza. Para mim, pessoalmente, e eu acho para muitas mulheres, né? Às vezes, assim, eu não posso ter um monte de sapatos. E eu tenho, assim, os que eu preciso, mas eu acho o legal é que você consegue também aprender o que
que você realmente preciso. precisa. O que é preciso. Assim, por exemplo, você precisa sempre umas botas, chinelos e eu tenho um dá tênis para correr, eu tenho um tênis para correr que a gente está fazendo mas a gente sempre tem que exercício. escolher coisinhas que você sabe que eu não posso ter um armário cheio de coisas, né? Então, isso é muito importante você se perguntar se você pode viver com isso. Por exemplo, até na cozinha, né? Na cozinha a gente tem uma, duas, três panelas. A gente tem uma leiteira, que eu acho que chama em São Paulo, uma panela de pressão e uma frigideira. Os talheres, os pratos são de plástico, por exemplo, por causa do balanço da Kombi, né? Movimentar muito. Então é viver constante. Roupa de frio, de calor, né? Que a gente não pode ter uma variedade, questão espaço. Então é bem viver no mínimo mesmo, sabe? Você tem que se acostumar, assim. E às vezes a gente vai nas lojas, né? Eu vejo assim os copos, tudo bem lindo. E eu penso, ai, nossa, que lindo. Mas eu sei que eu não posso pegar e trazer na Kombi, né? Porque não tem espaço. Mas também, assim, tipo, também os brinquedos do Noah, a gente não pode ter um monte de brinquedos para ele, mas ter pouco não quer dizer que seja ruim. Às vezes é até melhor, né? No caso do Noah, eu acho bem legal que a gente não tem muito brinquedo para ele, mas ele não é apegado às coisas. Ele pode ter um brinquedo agora, você tira ele, pega o outro e tá tranquilo. Ele pega a garrafa, ele se entretém mais com uma garrafa, por exemplo, que o brinquedo que a gente tem para ele. Então, eu acho que é legal também aprender a viver com pouco e também faz de você uma pessoa mais direta, sabe? Como mais objetiva, mais né? objetiva. Assim. Por exemplo, a comida, a gente nem sempre não tem espaço, por exemplo, eu quero fazer uma lasanha, quero esquentar uma pizza, não ter um micro-ondas, não ter um crock-pot. Tem várias combis que tem, assim, mas a dependência da energia é sempre, então a gente quer sempre uma independência, então a gente aprende receitas novas, mas... Não pode comprar um monte de comida, ter um monte de caixinhas de bolo e coisas para fazer. Você tem que pensar muito se você vai fazer na hora, se você vai fazer nesse dia. Então, eu acho que é importante se você quer morar uma Kombi, você perguntar se você está disposto a viver com o mínimo mesmo, assim. Principalmente no nosso caso, que a gente quer uma independência. Por exemplo, até a água, né? A gente tem um abastecimento de água, a gente pode carregar 100 litros de água com a gente. Então, quando a gente está tomando banho na estrada, é limitado também. Então, isso é o mínimo, né? Mas é bem essa. Acho que viver com o mínimo é também outro ponto super importante. Viver né? com o mínimo. Também para as mulheres, né? Eu não posso ter um monte de creme para a pele. Então, a gente tem que buscar as coisas que funcionam para a gente, né? Então, eu acho que isso é importante. Aí, você pergunta. A pergunta número 3 é: você está disposto a viver com mudanças constantes? Então, isso eu acho que é bem importante, porque, assim, a gente está na estrada e não é que a gente mora na Kombi e ficou num pico. Não, a gente tá viajando mesmo. Então, é uma mudança constante o dia todo. Essa mudança constante que a gente está falando é a questão ambiente, tá? Porque vai ter outras perguntas que vão meio que relacionar um pouco. Mas a questão ambiente, essa mudança constante, tá em cidades diferentes. Tem vezes que a gente gosta da cidade, fica mais tempo. Tem vezes que a gente não gosta, a gente passa reto ou fica uma noite. Mas é constante o ambiente e mudança, né? Conhecendo lugares diferentes. Então nunca tem aquela rotina ou aquele ponto de estar sempre num lugar confortável, às vezes até, né? Às vezes assim, tem vezes que a gente tá na frente do mar, tem grama e é super lindo, você pode abrir a cozinha e usar o espaço para você. E tem outras vezes que não dá, você tá num estacionamento pequeno e não pode usar, então são mudanças constantes, né? Exato. A gente passou em Santos, por exemplo, a gente não podia, tem vários lugares que a gente vai, não dá para cozinhar, não dá para... Então é esse ponto dessa mudança, né? Constantemente a gente tá em lugares diferentes. Então acho que é uma pergunta também que você tem que ver, não tá sempre num ambiente conhecido, né? Tem as coisas legais, como tudo, né? Tem as coisas legais que você conhece um pico diferente, coisas diferentes, até frutas diferentes. Nossa, na Praia do Rosa, lembra? A gente estacionou a Kombi, não tinha ninguém, simplesmente ninguém. Era num ponto
porque a gente colocou a Kombi ali, acordamos de manhãzinha, era uma baía assim, era no final da praia, coisa mais linda, acho que um dos picos mais fascinantes, né, que a gente ficou lá. Lindo. Assim como, por exemplo, a gente ficou em Curitiba na rua, porque em Curitiba não tinha campo, não tinha muito onde ficar. Então a gente compra uma marmita, volta e fica no lugar e se adapta àquilo ali. Então você tem que se adaptar constantemente a lugares novos. Essa mudança constante, né, que a gente fala. Sim. Então eu acho que isso é uma pergunta importante para se fazer. É super legal, é interessante, mas também se uma pessoa não se adapta fácil a isso, né, essas mudanças, ela vai estar estranhando, né? Então para mim, assim, que eu eu gosto das coisas certinho. Virginiana. Foi meio difícil, assim, às vezes me acostumar, às vezes eu acho que eu preciso uma coisa específica para fazer alguma coisa e nem sempre dá. Então, tem que estar pronto para mudanças. A pergunta número 4. Você está disposto a não ter uma rotina? Talvez não ter, né? Bom, não na verdade é difícil, não dá para ter uma rotina na Kombi, a verdade é essa. Talvez você se disciplina, por exemplo, eu tenho meu horário de trabalho, mas é aquilo, o dia nem sempre, ou quase nunca, acho que pra gente, 90% dos dias não sai como a gente planejou de manhã. Ontem, por exemplo, a gente queria gravar e a gente começou a limpar a Kombi, e aí você vê, por mais que seja pequeno, o quanto tem que limpar, o quanto você tem que se dedicar, você tem que organizar, você tem que jogar coisa fora, a gente tem um armazenamento, um bagageiro em cima, tem que subir coisas, descer algumas coisas que a gente usa mais constante. Então a rotina não funciona com a gente, né? É difícil. Sim. A gente está tentando se adaptar, por exemplo, a correr, né? Correr talvez um dia sim, um dia não. E assim mesmo é um pouco difícil, ainda mais com o Noah, né? Fica mais difícil. Mas a rotina, por exemplo, quem tem a rotina de malhação, de ir na academia, de ter o seu horário de trabalho, de pegar um ônibus certa hora, de ter talvez quem vai na igreja, vai ter um horário na igreja, quem sabe já os fins de semana, os horários que vai se encontrar com os amigos. A rotina na Kombi não existe, é basicamente impossível. Porque tem vezes que a gente, assim, acorda, tomamos café, dá tempo, né? Mas também pode ser que um dia tá chovendo e a gente precisa sair rápido dali. Exato. E não dá tempo para preparar o café. E também a gente falava do espaço, né? As mudanças. Por exemplo, se você tem uma prática, eu que tenho uma prática de yoga, eu gosto muito de ter o lugar certinho e às vezes não tem um lugar certo. E se eu tô num estacionamento, então eu tenho que mudar a rotina, eu não vou fazer o yoga cedo, eu vou fazer na tarde. Ou se eu queria correr, eu não posso correr aqui, mas talvez se a gente chega no outro pico, a gente vai fazer ali. Então é sempre essa mudança. E uma coisa bem interessante também é a rotina com o Noah, né? Se você tem uma criança, né? Se você tem uma criança, não tem rotina. Não. Falam muito que as crianças precisam rotina para dormir bem e tudo, né? Mas na Kombi, honestamente, não dá. Não tem, porque nem sempre a gente tá... O que nem você falou, o horário do café da manhã, a gente acorda e tá chovendo bastante, ou tem uma oportunidade para, sei lá, sair um sol para poder correr. Então o horário dele de comer não é constante, o horário dele de dormir a gente tenta estipular mais ou menos lá pelas 8, né, da noite. Ele dorme bem, ele faz as coisas normais, assim, não é que ele não... Mas dizer como uma mãe normal, né, não sei se essa seria a palavra, mas de ter aquela rotina, ele acorda tal hora, ele dorme tal hora, ele come tal hora, ele tira o cochilinho tal hora, ele tem a leitura dele tal hora. Não tem. Nem a gente não consegue ter o horário de banho, por exemplo. A gente tenta manter ali meio que na noite, que é para ele já assimilar, tipo, tomei banho, vou dormir. Né? Mas dizer que um horário não tem. E isso pra gente também é a mesma coisa, a gente almoça quando dá, quando bateu a fome, vamos lá comer. Bom, a gente tem até uma meio rotina, assim, tipo, são as 12 do meio-dia, a gente tá comendo. É porque dá fome, mas talvez. Mas é uma rotina. Então tem uma rotina ali, mas não é uma coisa... vai mudar, fixa, né? O mesmo que a gente fala das mudanças, né? Você tem que estar pronto para a mudança, porque a sua rotina vai mudar. Então nem é tanto uma rotina, né? Na verdade na verdade a gente tenta. Mas assim, uma rotina que a gente quer dizer é isso, sabe? Ter esses horários
de malhar, de trabalhar, de para ver os amigos, essas coisas. Tem gente que tem aquela rotina de semana, de fazer tal coisa, e a gente não tem, justamente porque é constantemente mudanças. Então a rotina é um tema que acho que as pessoas deveriam se adaptar. É fácil no começo falar, não, eu vou sair, vou fazer isso, chegando no pico eu vou correr. Cara, é difícil, ainda mais assim, com uma criança tem sido mais difícil até, mas assim, prazeroso pra gente é maneiro, sabe? Não ter justamente essa rotina, não ter um horário de fazer tal coisa. Então tem os dois lados, né, da moeda. De se adaptar. E a pergunta número 5, você está disposto a mudar a sua vida social? Seu estilo de vida social, na verdade. Esse tema aí é referente, por exemplo, a gente mantém contato com a nossa família, com nossos amigos, né? Hoje em dia as redes sociais facilitam muito isso, mas tá naquele, como eu falei até da rotina, né, de você ver tais amigos na semana, você ter aquela amizade do trabalho, que aquela pessoa, você vai perdendo um pouco o contato com as pessoas que são seus amigos, porém você vai construindo novas amizades. E essas novas amizades você tem que estar bem aberto, né? Às vezes, por exemplo, e isso é constante, até pro Noah, por exemplo, conhecendo crianças novas, conforme a gente vai viajando, mas a gente fazendo amizade a gente teve, por exemplo, a oportunidade de conhecer um casal de Curitiba, o Paulo e a Neia. 2 pessoas extraordinárias que vieram na nossa vida. Ajudaram a gente na construção da Kombi. E foram amigos novos que a gente fez, que a gente mantém no coração como família. A Cristina e o Paulo, né? Não, Alexandre. Alexandre, a Cristina e o Alexandre. O Jerônimo também. São pessoas que estão assim na nossa vida, que a gente mantém contato, mas é aquela amizade que a gente fez e sempre tem a dor da despedida, né? Tem que estar pronto também para despedidas constantes. Porque você conhece, pode ser que você fez uma amizade bem legal. Você se apega às vezes. Se apega e depois você tem que ir embora, né? Pra mim, assim, a gente não tem muito isso de eu vou de balada com as minhas meninas, sabe? Não dá, porque as minhas amigas aqui no Brasil estão todas por um lado, né? Então, quando você vê, você aproveita o tempo, vai, sai, mas... Não, eu acho que isso de as amizades em grupo, de se juntar, isso não dá. Entra a vida social com a rotina, né? Às vezes, todo final de semana me encontro com meus amigos, a gente vai tomar uma cerveja, alguma coisa. Pra gente não tem isso. Geralmente você conhece uma galera que vocês estão fazendo, com a trilha que vocês vão, e você constrói umas amizades que, cara, fica pra vida, pessoas extraordinárias. Mas, de novo, é a constante mudança de amigos, né? Mas sim, assim, às vezes é triste, né? Parece triste, mas também é bem legal quando você conhece uma pessoa, pode ser um estranho. Um estranho. E você faz uma amizade bem legal. A gente conheceu um homem. Ele estávamos numa praia, eu fiz uma canjica. E ele falou com a gente ofereceu canjica e ele ficou... Pra ele, eu acho que foi bem legal, né? Se juntar com a gente, falar, porque ele tava assim, nossa, eu tenho muito tempo não comer canjica. E foi assim, bem legal. A gente nem trocou número, só foi no momento ali que você fez a amizade, essa pessoa foi. Mas esses momentos ficam, sabe? É uma coisa bem linda, bem... Para quem não tá, ou seja, é uma coisa de se pensar bastante, porque, de novo, assim como a rotina é fácil falar quando você sai, não, mantém contato, eu faço, eu visito, e é difícil no sentido, como ela falou, é maravilhoso, você conhece muita gente, você tem muita experiência de vida conforme as pessoas vão contando as histórias dela, que são uma das coisas mais fascinantes para mim, viajando, é ouvir a história das pessoas, né? E poder compartilhar a nossa, e a gente realmente vê o quanto a gente tem, o que as pessoas necessitam, um ponto de vista diferente, e ainda mais a gente cruzando os estados, pessoas com mentalidade diferente. Então isso é uma coisa que não tem preço, isso é como se você estivesse lendo um livro todos os dias, sabe, ou escutando a história de alguém. Mas em contrapartida é aquilo, né? Você sempre está com gente nova. Então, eu acho que é isso, né? Acho que essas 5 perguntas eu acho que é bem legal se você se perguntar antes de ir. E talvez para muita gente que quer começar nessa vida, às vezes até alugar por um tempo, né? Ou tentar fazer a prova, alguma dessas perguntas, ver o quanto a pessoa está disposta. Porque a gente também já vê várias pessoas aí que começou e parou justamente porque vê de uma forma. Pra gente funciona
Assim, super. É legal porque a dinâmica também como casal, você sai muito da zona de conforto, sempre uma coisa diferente, então ajuda muito a se manter assim, hoje é um dia diferente, sabe? A gente não entra uma rotina, uma monotonia, Talvez. monotonia. Então isso é legal para um casal, eu acho, né? Que você não chega a ter essa rotina o tempo todo fazendo o mesmo, sabe? E também ajuda muito a gente pensar assim, nossa, hoje eu quero fazer mais, eu quero fazer outra coisa. Então abre uma janela ali de ideias, de criatividade também. Então, mas nem todas as pessoas gostam, né? Tem pessoas que são muito felizes com a rotina deles. Sim, Eles sim. adoram acordar a tal hora, fazer o café deles, mas a gente é aventureiro. Então, assim, eu acho que cada um deve se perguntar, né, isso aí, no sentido de mover para morar numa Kombi. Essa constante mudança, ainda mais se você tiver um projeto como a gente tem, que a gente quer cruzar o Brasil, vamos até Lençóis Maranhenses, talvez um pouquinho ainda mais lá para cima, e depois descer pelo centro do Brasil, e depois queremos descer Argentina, Chile, mas aí já no verão também, né, porque na Kombi já também é difícil, o frio, tudo isso, e depois subir e cruzar as Américas, que esse é o nosso projeto. Então, quem tem um projeto grande assim, eu sugeria sempre se perguntar isso antes, né, e talvez fazer até a prova, talvez até se meter no mochilão ou sair de alugar uma Kombi ou morar um tempinho, fazer um mochilão ou de bicicleta, alguma coisa assim, porque eu acho que isso é uma experiência legal para você abrir o seu olho e ver realmente se esse é o caminho. Pra gente, como eu disse, funciona super. Com o Noah, a gente até ficou com medo no começo, né, de que com a Kombi, até os pais dela perguntaram se a gente vai se assentar, e eu falei, a gente está assentado na Kombi, né? Bom, então eu acho que é importante para vocês pensar nessas perguntas, se você está disposto, e olhar os dois lados, né? Tem um lado que pode ser meio triste, pode ser meio... De um ponto de vista. De um ponto de vista, Assim. mas também tem assim, talvez você não pode acordar sempre no mesmo lugar, mas um dia você vai fazer a sua rotina, vai fazer o seu exercício num pico super maneiro. Alucinante, Então, eu acho que é isso, né? E se você decidir ser um combeiro, a gente se vê na estrada, né? Vai ver o Noah aqui, ó, né? E a gente vai dar um pulinho lá na praia, Noah? Vamos? Ai, vai ser legal. Um abraço, galera. Fica aqui o nosso melhor desejo. Espero que podemos ajudar com essas perguntas aí. E vamos de boa.